vezes estar aqui com os irmãos, né? Já tive aqui a oportunidade com a pastora Dalma, o pastor Raimundo, né? Para quem não sabe, o Raimundo era meu cunhado, continua ainda sendo meu cunhado, ainda não casei, continua sendo meu cunhado aí. Então, né? Graças a Deus, sinto-me feliz nessa noite por estar convosco para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vou ler aqui no Salmo 146, diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já fazia isso, agora eu estou fazendo mesmo mais ainda, porque o Senhor poupou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, né, os que estão aqui sabem, no caso que eu era cunhado Raimundo, casado para a irmã dele, né? Convivi com ela há 33 anos, foi uma vida toda, mas o Senhor precisou e recolheu ela dia 11 de setembro de 2023. E aí já descansa no Senhor, né, Raimundo? Fica a saudade, mas sabe que está nos braços de Abraão, louvado seja o nome do Senhor, esperando a ressurreição. E aí fiquei, foi para a casa da minha mãe, do meu filho, tenho só um filho, Eliseu, e nós fomos para lá. A mãe disse: não, meu filho, vem para cá, só tu com teu filho. Aí nós fomos para lá, para a casa da mamãe. E aí foi para lá, para ajudar cuidar do meu pai, que estava enfermo. E aí passei 2 anos lá na casa da mamãe, cuidando do meu pai. E aí, quando foi o ano passado, o Senhor também recolheu meu pai. E aí já dorme também no Senhor, esperando a ressurreição. E aí eu continuo lá na casa da minha mãe ainda. E quando foi agora em janeiro, dia 17 de janeiro, eu sofri um infarto, né? Eu vinha andando na rua de bicicleta, aí de repente senti uma dor no peito, um cansaço, uma fraqueza, mas não sabia que era infarto. Aí cheguei em casa, mandei meu sobrinho me levar lá no hospital. Digo: me leva lá no hospital que eu estou sentindo ruim. Ele disse: o que é que você está sentindo? Uma fraqueza, um aperto no peito e uma dor no respiro e dói. Ele disse: então bora logo lá. Ele me levou. Aí cheguei lá no hospital, aí tirei a ficha, aí ele me colocou na cadeira de roda, aí me levou lá o médico olhou para mim e disse: o que é que está pegando, que está pálido? Eu digo: não sei, eu estou vindo andando de bicicleta. Aí de repente me deu uma dor no peito, aí quando eu respiro assim dói, e uma fraqueza no corpo. Ele está fazendo exame. Aí mandou fazer um elétrico, aí fez o elétrico, aí passou medicamento para mim, aí eu fiquei tomando. Aí minha irmã, ligaram para minha irmã que trabalha na área de saúde, ela foi para lá, meus irmãos, e aí no primeiro não atestou nada. Aí eu continuava no mesmo sintoma, fraco, quando eu respirava doía. E aí a minha irmã disse assim: doutor, vamos repetir o exame. Eu disse: tá, vamos repetir, já esse exame meio de novo. Aí mandou para a elétrico, aí tirou o sangue e tudo, aí fez um exame mais profundo. E aí quando eu recebi o resultado, aí levei para ele, aí o doutor olhou e disse: realmente é um infarto, você já vai ficar internado, vai para a UTI e direto para a UTI. Aí só que não tinha leito na UTI e nem na sala vermelha. Aí disse: leva ele lá para cima, para uma sala, enquanto surge uma vaga lá para ele. Aí era no sábado, aí foi embora lá para uma sala, fiquei lá, medicando.
Aí quando foi no domingo, eles me levaram para a sala vermelha. Aí foi para a sala vermelha, fiquei lá no aparelho, na sala vermelha. E aí, na minha chegada logo, tinha o mesmo problema meu, mas estava mais sério ainda. Com 20 minutos ele faleceu lá, também de infarto. E aí eu fiquei lá, mas não estava com medo de morrer. Estava confiando no Senhor, louvado seja o Senhor, né? E estava tranquilo. Aí fiquei lá, aí quando foi na segunda-feira, surgiu a vaga da UTI e me mandaram para a UTI. Aí foi para a UTI, a minha irmã estava se virando para me fazer cateterismo e angioplastia. Aí porque tinha duas veias entupidas. Aí assim aconteceu. Aí fiquei lá, aí o doutor disse, olha, assim, terça-feira você vai fazer seus exames lá no São Camilo. Você já fez esse exame alguma vez? Disse, não. Você vai fazer lá. Aí eu disse, tá bom, doutor. Aí fiquei lá na UTI. Aí na segunda-feira, foi na terça-feira, aí quando foi na segunda noite, aí eu fui no banheiro. Aí eu não podia sair da cama, aí eu pedi para ir o enfermeiro, aí ele disse, mas você dá conta de novo? Aí ele me levou. Lá no banheiro eu fui, aí quando eu cheguei de novo, eu retornei, eu deitei, aí senti fraqueza de novo, e aí baixou a pressão. Aí ele disse, olha, baixou a tua pressão. Meu Jesus, controla isso, vou fazer um exame amanhã. Aí fiquei lá. Aí, quando foi na terça-feira, o enfermeiro chegou, aí disse assim, tu vai fazer um exame? Eu digo, vou. Aí ele disse, então deixa eu logo te dar o banho, logo, porque te dar logo o banho cedo, porque tu vai para Macapá, eu digo, Aí ele olhou para lá pro aparelho e disse, mas tu não vai fazer esse exame hoje, porque então está muito baixo. Aí eu vou lá só com Jesus, eu digo, não vou, o doutor disse que eu vou fazer hoje, não, mas papai, em nome de Jesus eu não vou fazer. O inimigo vai querer me barrar. E aí eu botei minha fé em ação lá, aí ele disse, vamos tomar café, não quer tomar teu café? Eu digo, não, vou fazer esse exame hoje, o doutor disse que é hoje. E aí fiquei lá, e ele ficou insistindo para tomar café. Aí eu digo, não, vou fazer um exame hoje, tá? Aí o doutor chegou, aí ele disse, e aí, Jesse, como é que tá? Tá bom, doutor. Ele disse, tá sabendo que vai fazer aquele exame hoje? Eu digo, tô. Aí depois lá pegou a minha ficha, leu lá, aí viu, aí ligou para Macapá, aí disse, olha, tá confirmado aí o exame do Jaci para hoje? Aí disseram, tá. Ele disse, tá bom, vou encaminhar ele para lá. Ah, mas está meio baixo aqui a pressão dele. Disse, tem problema? Ele disse, não pode trazer. Eu digo, graças a Deus, Jesus. E assim foi feito. Aí o doutor acionou o corpo de bombeiro, a minha ambulância. Aí disse, olha, já a ambulância já está vindo, já acionei, já está vindo aí, você vai fazer seu exame hoje. Tá bom, doutor. E aí acionou minha irmã para ir para lá, que era para acompanhar. Aí assim foi feito, para a glória do Senhor Jesus. Cheguei lá, São Camilo, foi feito o exame, foi com sucesso, né? O doutor disse para mim que eu pulei uma montanha, ele disse de 10, um escapa. Aí digo, mas Jesus está no controle de tudo. E aí, graças a Deus, voltei para a UTI. Aí voltei para a UTI, Santana de novo, para recuperação. Aí à noite chegou um médico, muda de plantão, aí disse, já se fez o exame? Digo, fez. Ele pegou lá, leu tudo e disse, foi bom, com sucesso. Amanhã você vai sair de alta daqui, você vai para a sala de enfermagem para recuperação. Aí só que o doutor que estava cuidando de mim já tinha dito que eu ia direto para casa. Ele ia me dar direto para casa. Aí esse um deixou ordem. Quando o outro chegou, disse, quem deixou essa ordem aqui? A enfermeira disse, foi o doutor fulano de tal. Eu disse, não. Já se daqui da UTI ele vai embora para casa dele. Direto. Ele vai recuperar na casa dele. Aí eu digo, eita glória.
Aí assim aconteceu, com a glória de Deus. Aí ele deixou ordem lá, aí assumiu outra, fez outra médica. Ela só seguiu o que o doutor tinha deixado o relatório lá. Ela disse, e aí já sei como é que está, o que está bom, doutor? Também mesmo, doutor. Ela disse, mas você vai estar de alta hoje, então só recebendo, esperando o resultado do seu exame que foi feito de manhã, a hora que chegar você vai para sua casa. Aí assim foi feito. Aí eles tentavam me dar alta pela manhã, mas eu saí, que era 4 horas da tarde. Quando chegou o exame, aí a doutora analisou, estava tudo ok. Ela foi lá comigo e disse, tá, você está de alta, pode se arrumar aí e vou acionar sua irmã para me buscar. E assim aconteceu, com a glória de Deus. Né? Então a bênção foi grande, né? Que é difícil a pessoa sair da UTI para casa, sempre os deixa para recuperar lá e depois ir para casa. Mas o Senhor estava no negócio, louvado seja o nome do Senhor, e assim foi feito. Aí saí de casa, aí vim para casa bem recuperado, depois voltei com o doutor que fez a operação para ele analisar. Aí o doutor analisou, passou remédio para me tomar, tudo. Aí disse, trabalho de carteira assinada, eu trabalho de carteira assinada, doutor. Aí ele disse assim, então vou te dar um mês de atestado. Aí ele me deu um mês de atestado, vou te dar um mês de atestado para te recuperar. Toma assim de remédio tudo direitinho e tu retorna comigo daqui com o mês. Aí ele disse para mim assim, você procura, vou te dar caminhamento para te procurar marcar para o cardiologista para te ficar te acompanhando. Aí minha irmã disse, e o senhor consulta, doutor, também? Assim, disse, consultei no clínico. Ela disse, então eu quero o seu contato, que ele fica consultando o senhor já sabe o problema dele. Disse, tá bom. Aí deu lá o número para minha irmã, ela entrou em contato para lá e ela marcou outro retorno com ele de novo. Quando chegou no dia eu fui, aí ele olhou, e aí, como é que tá? Então, é aquele sintoma, né? Ainda? Sim, não estou muito bem no trabalho ainda. Ele disse, mas você tem que trabalhar, esgotou. Já eu me dei um dia de, você não está trabalhando? Eu disse, não, estou pela INSS. Aí ele disse, não, mas você tem que voltar para trabalhar, fazer suas atividades, tudo. Tá. Aí toma esse remédio, vai para o seu trabalho. Aí só que não era ele para mandar eu trabalhar, porque quem tem que me dispensar para trabalhar é o perito do INSS. Aí eu tinha uma perícia que ele me deu atestado já em janeiro, e o INSS colocou a minha perícia só para maio, dia 11 de maio. Eu fiz agora, dia 11 de maio. E aí me passou esse exame para fazer. Você faça esse exame e retorne comigo. Assim eu fiz. Aí já estava próximo da uma semana para a perícia e eu não tinha feito o exame ainda. E aí, porque tinha que pagar, tinha que ser pago. Aí eu estava sem dinheiro, aí o negócio estava pegando. Aí tinha uma campanha de oração, eu fui para uma campanha de oração. Uma irmã lá fez uma campanha de oração do manto. Aí eu nunca tinha participado dessa oração do manto, né? Aí ele foi para lá. Aí eu fui primeira noite, na segunda noite era o encerramento dessa campanha. Aí foi, aí cheguei lá, aí antes de terminar o culto, aí a irmã disse, agora ela estendeu uma toalha assim lá no meio, aí disse, olha, vocês vão passar por aqui e receber de você, é pela fé. Aí eu entrei lá, ela pegou na minha mão, ela profetizou logo para mim, olha, eu não te conheço, mas Deus manda te dizer que tudo aquilo que está enrolado vai ser desenrolado em nome de Jesus. É só tu crer. Eu digo, amém, Jesus. Era isso que estava enrolado. Meus exames, a perícia estava chegando e eu não tinha que levar alguma coisa para apresentar para o perito. E aí, depois disso, pronto, Deus desenrolou tudinho. Aí foi, marquei, mandei dizer, localizar uma clínica que era para mim fazer. Aí me localizou, deu lá em Macapá a clínica. Aí eu digo, quanto é? Está 500 e pouco, papai. Digo, tá, marca lá e marca ali para mim fazer, porque está chegando a hora de eu fazer a perícia. Assim eu fiz na mesma clínica do doutor. Eu digo, é de Deus.
Deus está no negócio. Aí foi para lá, para a clínica. Cheguei lá, foi segunda-feira passada. Aí cheguei lá, aí eu tinha feito os exames, então eles me entregaram. Na segunda eu passava com o doutor também, na segunda para apresentar. Como foi na clínica dele, eu fui de manhã cedo, aí peguei os exames e já passei para o doutor. Aí o doutor analisou lá, aí disse: e aí, como é que está? Eu digo: estou por aqui, ainda vivo. Aí, cadê os exames? Eu mostrei para ele, pegou, viu? Aí ele: opa, deu uma lesão aqui no coração. Foi, doutor? Foi. O doutor que tinha feito o exame já tinha perguntado para ele se tinha alguma lesão. Eu disse que sim. Ele disse: testou uma lesão aqui no teu coração. Mostra para o teu médico. Aí o doutor analisou lá tudinho. O doutor, aí ele disse: testou uma lesão aqui no teu coração, mas continua tomando remédio, tá? E eu disse: doutor, é o seguinte, eu vou ter uma perícia. A hora que eu sair daqui, eu vou ter uma perícia, doutor. E eu quero que o senhor me dê um laudo para me apresentar lá, o perito. Porque eu estou sem condições de trabalhar. Se sente canseira de trabalhar, sim, canseira. Aí disse: mas aqui no exame da esteira, deu aqui canseira. Aí depois eu fui cansado. Aí não estou assim, bom, o trabalho como eu era. Ele fez que nem Deus usou ele, que nem Jesus falou com o cego, né? No caminho: o que queres que eu te faça? Aí ele olhou para ele e disse assim: o que tu quer que eu te faça? Aí ele disse assim: tu queres um serviço mais leve, ou tu quer uma aposentadoria por invalidez? Aí eu digo: doutor, se eu fizer isso, eu lhe agradeço. Aí ele repetiu 2 vezes. Aí ele disse: tá. Preparou um laudo lá, aí colocou: eu estou inválido do trabalho, né? E ele colocou 2 sítios da doença, do coração, pressão alta, e aí meteu a caneta lá, me afastou por tempo indeterminado do trabalho. Aí eu digo: eita Jesus, eu só tu mesmo. É assim que Deus faz. E aí eu fui para a perícia. Aí como eu estava concluindo essa perícia, eu fiz a perícia, eram os 5 meses, e agora eu vou dar entrada de novo nesse novo laudo, que é para ser aprovado, mas já está aprovado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, então é isso, irmão. Deus, né, é o nosso médico dos médicos, nosso advogado, né? É por isso que é bom servir a Deus, né? E Deus está conosco, louvado seja o nome do Senhor. E eu estou dando meu testemunho de fé, né? Esse testemunho que o Senhor operou na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, me sustentado com vida, né? E Ele vai concluir a obra na minha vida, né? Eu ainda sinto assim, ardor no coração aqui, de vez em quando. Mas o Senhor vai completar. Porque o Senhor, assim como tu fizesse na vida do Jotinha, o Senhor vai fazer na minha. Louvado seja o nome do Senhor. O Jotinha conta que ele sofreu um infarto também. Aí chegou morto no hospital, Deus ressuscitou ele. E aí aposentaram ele pela Petrobras. E aí ele ficou só fazendo a obra do Senhor, né? Ele disse: Senhor, estou nesse caminho aí, né? Então é isso, irmão. Isso aí é para aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que Ele é o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo: Deus só leva a pessoa na hora certa, né? Pessoas que Deus escolhe. Tem aqueles que vai antes da hora, aqueles que procuram a morte vai antes da hora, que a Bíblia diz. Mas os que são chamados por Deus só na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí eu sou testemunha que eu já vi muito, né? Eu me lembro do avô do Raimundo. Uma vez cheguei lá na casa dele à noite, o pessoal estava vigiando ele. Eu digo: não, para com isso. É Deus que sabe. É Deus que deu a vida, Deus que tira. Ele não vai não. Aí vigiaram lá, me lembro que estavam lá, né, orando, pois é, porque não
dele a partir de qualquer hora. O irmão da durou um mês. O outro senhor que estava lá, que trabalhava, faleceu rapidinho. E o irmão ficou, olha como é as coisas. O que estava trabalhando, o Senhor já levou. O que está aí, o Senhor ainda não, porque a coisa está amadurecendo mais. Então é isso, né? E outros, né? Que eu tenho visto. Então é assim, as coisas de Deus, né? Eu me lembro na evangelização, uma vez estava evangelizando lá no bairro de casa, evangelizei muito lá no meu bairro, onde eu morava. Uma vez me deu vontade de evangelizar, era 3 horas da tarde. Aí eu saí, eu disse, Neide, vou evangelizar. Aí tu vai para onde? Eu digo, eu vou ir na ponte, evangelizar. Bora, Eliseu, comigo. Eu levei o Eliseu. Foi eu e Eliseu, aí saí evangelizando, mas também era Deus me impulsionando para levar o evangelho. Aí fui até na última casa. Quando eu vim, aí evangelizei por drogado e tudo. Aí tinha um rapaz que era meio perigoso. Aí quando ele vinha subindo a ponte, assim, aí eu fui entregar literatura para ele. Ele ficou de lado assim, digo, toma, recebe, em nome de Jesus, Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida, mas depende de ti, né? Aí ficou meio de lado assim, mas ele pegou a literatura, foi embora, levou, mas ele ouviu a palavra. Quando foi no outro dia, 3 horas da tarde, mesmo horário que eu evangelizei ele, o Bob foi lá e executou ele. Ó, Deus deu oportunidade para ele, né? Mas a palavra foi dada, a mensagem eu entreguei, né? Então é isso, eu tenho experiência já nessas coisas. Aconteceu outro caso de novo, nós ia ter um culto na igreja e nós fomos evangelizar. Aí evangelizando o Senhor lá na casa dele, aí eu falando de Jesus para ele, aí eu disse assim, posso te fazer uma pergunta? Eu digo, pode. Deus tem resposta para as suas perguntas. Aí ele disse assim, tu tem certeza da tua salvação? Ó, viu? Aí eu digo, tenho certeza absoluta. Se eu não tiver certeza de salvação, eu venho falar de salvação do Senhor? Não venho falar. Então eu venho falar de salvação porque alguém me salvou, foi Jesus. Ele deu a vida por mim e por você. Aí evangelizei ele bem, disse assim, vou me aguardar lá na igreja, vá lá conosco, vai ter o culto, ouvir a palavra, e o Senhor aceitar Jesus, né? E é assim, meu amigo, eu disse para ele, aí eu falei para ele, eu vou fazer uma pergunta para o Senhor também. Eu quero que o Senhor me responda. Quando a pessoa trabalha de carteira, quando a pessoa vai se empregar, o que é que o patrão pede primeiro? Aí ele ficou pensando, eu disse, carteira de profissão. É a carteira de profissão para nós ter nosso direito trabalhista. E quando nós aceitamos Jesus, olha, o nosso direito celestial está aqui, ó. Nosso direito. De criatura, Deus te agora tu é filho. E se tu é filho, tu é herdeiro do céu. Louvado seja o Senhor. Aí está tudo aqui, olha, o nosso direito. Jesus disse que no final nós ganharemos o que? A coroa da vida. Louvado seja o Senhor, né? Porque cada trabalhador é digno do salário. Louvado seja o nome do Senhor. E nossa caminhada não é em vão. No final nós vamos ser honrados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós vamos receber a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E preguei para aquele senhor lá. Aí eu vi ele passando bicicleta. Na mesma semana o homem faleceu. E Deus me usou assim para ele. Essa pode ser a última oportunidade sua, né? E ele certo é que aí eu falei que o filho dele nem sabia. Falei que o filho dele, teu pai. Ele disse, papai faleceu. Eu preguei lá para ele. Ele disse, mas ele aceitou Jesus. Eu falei, tá bom, então, graças a Deus. Eu levei a palavra, preguei lá para ele. Aí eu fiquei alegre, porque o pai do filho dele disse que ele aceitou Jesus antes da morte, né? E então, então é assim a obra de Deus, né? Nós temos que fazer o IT do Senhor, porque o importante é nós pregar, né? Nós pregando a palavra,
para aquele dia, né, não vai ter justificativa diante de Deus. A Bíblia diz que ninguém vai se justificar diante de Deus. Por isso que Jesus só vem buscar a igreja quando o Evangelho for pregado a toda criatura, porque não vai ter justificação. E nós vem com Jesus como testemunha. Quando Jesus for julgar as pessoas, que se diz o mundo, são as pessoas que não deram crédito no Senhor Jesus Cristo. As pessoas que não deram crédito no Senhor Jesus vão ser julgados. E nós vem com Jesus como testemunha. Por isso que vai ter duas ressurreições. A primeira dos salvos e depois dos que não são salvos. Primeiro Ele vai ressuscitar os salvos. Depois vem os que não são salvos. Por isso Deus disse: uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa palavra é forte, né? Então nós temos que buscar a Deus, andar com Deus no caminho, louvar na verdade, louvado seja o Senhor, para a gente alcançar, louvado seja o Senhor, a vida eterna e viver com Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então nosso Deus é maravilhoso, né? Então é assim que Deus faz. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, né? Agradeço a pastor Raimundo, aqui o pastor Ezequiel, profetizando já a profecia na vida dele, né? E é assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus usa cada um diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo, eu fui para a escola, eu não aprendi, irmão, na escola a lei. Eu não aprendi na escola a lei nem escrever. Aceitei Jesus com 12 anos de idade e pedi para o Senhor: Senhor, me ensina, me ler a Bíblia. Porque não encaixou, nunca encaixou nada na mente. Eu digo: Senhor, me ensina a pregar a tua palavra. E o primeiro hino que eu fui cantar era: vamos todos trabalhar, deram oportunidade. Quando o microfone cai da mão e o joelho batendo no outro. Misericórdia. Aí eu vinha para cá e disse: não, Jesus, eu não aceito isso. Senhor, eu não aceito isso. Tira esse nervoso de mim e me ensina a tua palavra, me ensina a testemunhar, e para a glória do Senhor Jesus, né? Deus tem me usado dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, meu pai não sabia também nem ler nem escrever, mas papai pregou para juiz, para advogado, para médico, para tudo. Papai foi um grande evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos vieram ao plano do conhecimento da verdade, né? Então é assim: Deus pega os que não sabem para confundir os sábios. E a Bíblia diz que Ele pega o fraco para confundir o forte. E é dessa maneira, certo? É que todo mundo faz a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque a gente vê na Bíblia aqui, quando Deus chamou para a sua obra, Ele não chamou doutor, Ele não chamou engenheiro, Ele não chamou quem tinha diploma, não. A Bíblia diz que Ele chamou os pescadores. Uns não sabem nem ler bem, né? E foi os primeiros que Ele chamou para a sua obra. Depois Ele foi chamando, né, o doutor, aí foi chamando os outros. Então é assim: Jesus é sábio, ele salva de cada classe uma pessoa. Aí diz: agora ide por todo mundo e pregai o Evangelho, que é a multiplicação. E aí vai, quer dizer, né? Ele salva o juiz, para ele testemunhar lá no fórum, onde eu não posso entrar, ele está lá, né? É assim, desse jeito. Ele salva o professor para pregar lá na escola. E de cada um ele vai salvando. E aí a igreja vai crescendo, vai se multiplicando, né? Porque tem que ter o id. Ele disse: ide por todo mundo agora e pregar o Evangelho. Olha, quantas pessoas já preguei que já aceitaram Jesus através da minha pregação, né? Da palavra do Senhor. Por quê? Quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus, né? Não sou eu. Deus só nos usa com a palavra, né? Por isso que Jesus disse: é a minha palavra, no meu nome, vai no meu nome, né? Expulsarão o demônio, pegarão a serpente, se beber alguma coisa motiva, não te fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos, serão curados. É a autoridade que Ele nos deu. Aí nós temos que usar essa autoridade. Tem gente que não sabe usar a autoridade que Deus deu. Está muito tempo na igreja
não ora na casa, a pessoa está enferma, tem que chamar o fulano para orar. Não, meu filho, Deus deu autoridade, né, pastora? Autoridade para nós orar. Ontem o pastor estava pregando também, mesma situação minha. Ele disse: eu não sabia ler nem escrever, irmão. Pedi para o Senhor autoridade. Hoje ele é pastor, prega a palavra, administra a palavra, né? Ele disse: Deus não deu foi autoridade e poder. Agora, se nós não soubermos a autoridade que Deus não faz nada. Não é verdade? É igual a pessoa é um juiz. Você não usa a autoridade dele, o outro vem e passa a perna nele. O advogado, qualquer um. Tem que ter autoridade. Essa autoridade vem de Deus, nosso espiritual, né? Para nós não temer. Quando Deus diz: não tem o homem, Deus diz: tem a mim, que tem o poder de matar a carne e matar o espírito, não é assim? Ele diz: não tem o homem. Essa palavra não tem o homem não significa que é para nós desobedecer, não. Não tem medo é de pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem gente que confunde as coisas. Não conhece a palavra, não pede conhecimento, faz tudo errado, não é isso? Aí já não quer obedecer mais ninguém. Não, Deus disse: não tem o homem, mas de levar a palavra do Senhor para ele. Não importa se ele ser um juiz, mas eu tenho que chegar lá com ele, porque Jesus, né? Quer também me salvar. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aí não é esse não tem medo, é de levar a palavra. Mas tem gente que já pensa diferente, né? Já desobedece, não quer mais obedecer ninguém. Não é isso. É não temer de levar a palavra do Senhor a cada pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, né? Desde já quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Agradecendo a pastor de novo novamente, pastor Raimundo, pastor aqui Ezequiel e toda a igreja. Agradeço, né? Até a porteira lá. Senhor abençoe, dê a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.